Depois nós analisamos. Muito bem, uma boa noite a todos. Eu sou o instrutor Freta, instrutor de alta performance, e hoje eu vou, digamos assim, fazer um exercício com vocês, vou fazer uma explanação sobre o poder das nossas palavras e como elas interferem, né, nas nossas emoções, o nosso vocabulário. Nós temos um vocabulário muito rico, né? E às vezes a gente foca muito nas palavras que desenvolvem uma emoção negativa dentro de nós. Isso pode realmente prejudicar a nossa performance, pode atrapalhar as nossas relações. Então, se a gente conseguir diminuir o impacto, né, o significado que essas palavras elas têm para dentro de nós, e também como a gente se comunica com as pessoas, a gente está se comunicando, a gente enfatiza muito uma palavra ruim, então isso vai desenvolver ali uma situação desagradável, aquilo vai promover um estado emocional ruim. E se você enfatizar nas palavras poderosas, palavras que dão força, que dão poder, que enfatizam ali o bem-estar, o conforto, o desenvolvimento, né, a evolução, a integração, a alegria, a felicidade, você vai gerar essa emoção. Então, muito importante, não somente a comunicação que você tem para com as pessoas, mas principalmente também a emoção que você tem, a emoção e a comunicação que você vai desenvolver, primeiramente a comunicação, mas a emoção que essa comunicação vai desenvolver para o seu sentimento, para o seu bem-estar, para você poder propagar a sua mensagem. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelo momento aqui de me ouvir. E agora nós vamos abrir algumas perguntas. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, esse é o momento, que fale agora. Então, nós vamos escolher aqui aquele lá que levantou primeiro. Como que é seu nome? Alô? Meu é Lucas Caneira, tudo bem? Eu vi você falando de performance, eu queria saber alguma coisa que você conquistou alta performance. Desculpa, como que é a pergunta? Eu vi você falando que você é um instrutor de performance. Alta performance. Alta performance. Até para me espelhar, ter vontade de seguir o que você está falando, eu queria que você falasse alguma coisa que você tem alta performance. Legal. Então, o simples fato de eu estar aqui ministrando para você, e todos vocês estarem ouvindo, é uma comprovação de que a alta performance é uma coisa que pode ser trabalhada, né? Tanto no desenvolvimento mental, físico, quanto emocional. E é incrível porque uma coisa interfere a outra. Se você tem, no caso aqui da minha mini palestra, as emoções, sobre as emoções, né, foi enfatizado isso. Se você tem uma desenvoltura emocional, você consegue estimular o físico. Vamos supor assim, um atleta que ele queira desenvolver uma maratona. Então, se ele estiver emocionalmente bem, ele vai conseguir se sobressair, se motivar. E até mesmo na área mental, né, se ela quiser aumentar a produtividade. Então, o processo de automotivação, de performance vai ajudar bastante, né? Ok? Agora nós vamos para mais uma outra pergunta que levantou. Eu não fiquei satisfeito, eu não entendi. Eu não entendi no que você desenvolve uma alta performance. Se for de maratona, eu corro. Eu queria saber se você já correu também. Também corro, mas eu sou especializado em técnicas e conceitos que vão fazer com que, no seu caso, você consiga uma performance maior. Por exemplo, a respiração. Você pode trabalhar também a mentalização. Você pode trabalhar a sua alimentação. Todos esses elementos vão fazer com que você tenha uma performance melhor, né? Alguém da organização poderia me trazer uma água? Boa noite, boa noite. Senhor Freta? Pois não. O senhor está falando de comunicação, mas eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Então, acho que tem algum problema aí de comunicação, né? E mais precisamente aonde que você não entendeu? Qual parte? Não entendi nada. Qual que é a sua formação? Eu sou empreendedora do Método De Rose. Tá. Então, você deve saber que a importância da comunicação para como que você explana o seu conteúdo para os seus alunos faz toda a diferença, né? Você pode passar de uma forma singela ou de uma forma mais agradável, mais emotiva, mais persuasiva, até digamos assim, numa tonalidade certa. E o meu tema foi a escolha das palavras que você usa para gerar sentimentos, gerar emoções, gerar pensamentos que vão fazer com que a pessoa ela tenha ações e aí produza resultado. Então, tudo começou através de uma palavra que você escolheu delicadamente para que você obtenha o resultado que você almeja.
Senhor Preta, com Perdón, yo estoy muy A entusiasmado. água não está disponível, a água. Disculpe, amigo, eu tenho um problema, porque además de você não contestar ao senhor, decir qual é o que você conquistou na alta performance, tampouco escuta. Desculpa, o senhor poderia falar mais devagar? E Posso. Mas você não deu resposta. Queremos saber, você especializado e que logrou, que alta performance você logrou conquistar? Qual é seu mérito? Sim, entendi a sua pergunta. Como é que é seu nome? Raúl. Soy russo, Russian, Legal. Seu Raul, dá para ver que você é uma pessoa com bastante erudição, uma pessoa que tem liderança forte. Não importa isso. Eu quero saber de você. Qual é a liderança de você? Qual é o mérito? Por que você está aí? O que nos tem para ensinar? Então, assim, a liderança é um comportamento, assim como você se expôs a se levantar e fazer uma pergunta para que eu esclarecesse a sua dúvida, você teve ali uma atitude de liderança, que fez com que você saísse da mediocridade. Mas não fala de mim, fala de você. Sim, ok. Qual a sua pergunta em relação a mim mesmo? Você pode repetir? Mas você tem problema de compreensão. Ok. Você tem que contar a todos os que estamos aqui qual é o mérito de você, qual é seu logro em alta performance. Qual é? Você, ele te falou que ele faz maratona. Você disse, sim, eu faço maratona. Você chega último ou chega primeiro? Qual é o mérito? Que tem você para transmitir-nos como prova da alta performance? Sim, Raul. Então, é um conjunto de técnicas. Não. Conjunto não. Você que é chefe, você que é piloto de avião. Eu sou um instrutor. Um instrutor é onde você me contrata para eu, através do meu trabalho... Pero eu só te posso contratar se você me disse para que você serve, em que é bom. Então, assim, bochas? Ele joga bochas? Seu Raul, é Raul, né? Raul, sim. Qual seria a sua necessidade? Assim, você teria alguma dificuldade, alguma coisa? Não interessa isso, porque não é terapia. Eu quero saber você qual é o mérito, qual é o logro, você que faz, você é instrutor, pero que é o que você nos vai ensinar? Sim, a gente tem uma formação específica. Em quê? Uma formação em técnicas que desenvolvem... Qual técnicas? Nós temos técnicas... Formação em que universidade? Sim, são técnicas através dos senhores, mirem, por favor, amigo Raul, eu também quero fazer uma pergunta. Eu convido todos vocês... Em que ele pode melhorar? Microfone para ela. Falta clareza para definir o que você quer transmitir, porque você começou falando que era um instrutor de alta performance, mas eles te pegaram nessa. Você não mencionou em nenhum momento como alta performance com o método de Rose, mas depois você tentou explicar que eram técnicas e conceitos e tudo mais. Você poderia ter deixado isso muito claro desde o início. Ficaria, muita gente não teria essa questão para você. Outra. Para mim, o que mais pegou foi quando o Lucas te fez a pergunta e você não mencionou nenhum resultado que você tenha atingido diretamente, assim, como início da resposta. E aí essa falta de objetividade te derrubou legal. Dali para frente foi só... Porque quando você vai expor, vai fazer uma palestra, você já tem que trazer os cases. Alta performance, como assim? Nós temos os seguintes casos. Você quer alta performance de esporte ou de empresa?
Ah, de empresa, nós temos este caso, este. É o que não falta, né? Porque nós temos tantos alunos e é só você ir lá e buscar as informações, os testemunhos, os depoimentos. Ou, se é desportista, a mesma coisa. É a documentação, é o fator documentação. Outra sugestão, em que ele pode melhorar? No momento em que você começou a falar do tema, ele não foi concluído. Você falou que era importante escolher as palavras, só que você não sinalizou, por exemplo, nenhum caso dessa palavra é importante para essa situação e também não concluiu o tema. Você só falou que as palavras eram importantes e ficou vazio. Nesse momento também. Outro, ali. Eu acho que faltou o rapport no início. O rapport. O rapport, faltou ele rapport. Ele não mencionou quem ele era, qual era a formação dele, mais especificamente, onde ele tinha se formado, quais eram os títulos dele. E provavelmente isso evitaria uma discussão assim mais ácida, né? Agora com qualquer um eu posso discutir muito fácil. Outra sugestão lá atrás. Acho que talvez um ponto relevante é que ele se apresentou como alguém que eu ensino alta performance. E aí isso gera uma expectativa de que você tenha resultados astronômicos para mostrar. No caso de um empreendedor recém-formado, talvez isso ainda não seja realidade. Se você se apresentar como alguém que ensina um método que proporciona alta performance ao praticante, os olhos não se voltam diretamente para a sua performance. Eu achei que faltou um pouco de presença no início. Começou a falar e um pouco se movimentando assim, para o frente e para trás. E também faltou falar, eu sou empreendedora há tanto tempo, dar exemplos. E também achei que você ficou emocionado quando o Lucas perguntou para você começou a falar muito alto, e alguém traz uma água para mim, assim, começou a ficar emocionado. Foi. Não, só um complemento até que o mestre citou sobre compostura. Eu vou perceber que quando você ficou mais acuado, você foi entrando para dentro. Você até sentou, pediu água com suas pernas, tipo, alguém me tira daqui. A sensação foi essa. Então, deu para perceber bem o que o mestre falou sobre compostura, como refletiu na forma como você estava postado em frente, quando começou a ficar mais acirrado. Microfone aqui para Thaís. Outro para Maria Helena. É incrível que a boca secou na hora. Eu assim, por favor, me tragam água que eu não consigo mais nem falar. Que não sei se é a adrenalina, né? Ali, o impacto da emoção. É que isso aqui, ele tocou num ponto importante. Essa emoção é que não pode acontecer. Não é reprimir a emoção. A gente sempre tem explicado, né, que reprimir não funciona. Não é reprimir a emoção, é administrar todo o processo para que a emoção não aflore. A emoção não pode existir, porque se ela existir, não tem como fingir que não está lá. Todo mundo percebe. Então, eu vou cortar um pouco a Thaís, porque para pegar o gancho que você disse da emoção, Preta, você deixou transparecer muito isso é talvez uma coisa que você não tenha se percebido ainda. Em alguns momentos mais efusivos do amigo Raulito, você fez uns cacuetes assim, com seu rosto, umas expressões muito que deixava transparecer todo aquele fervor, aquela adrenalina, essa emoção que o mestre falando. Então, muito melhor agora que você estava sorrindo. Então, se você conseguir manter essa expressão, um sorriso, muito melhor, mesmo naqueles momentos. Sim. Obrigado. Oi. Maria Helena falou que eu ia falar na parte física dele, a expressão, mas foi desde o início da palestra. Eu notei que você tem alguns... na parte física ou comportamental, se você se filmar,
ministrando uma palestra legal, você assistir depois, desde que você começou a sentir os olhos muito arregalados e o corpo travado. Então, isso denota desde o começo que você já estava numa postura defensiva. Estou me apresentando para vocês, olha isso aqui. O que vem aí pela frente? Então, de alguma forma, a postura desde o início da palestra já estava na defensiva. E você não estava descontraído desde o começo, de forma a explicar uma coisa que você tinha certeza que era agradável, que as pessoas iriam compreender porque e que iria ser contagia, legal. né? A descontração é uma coisa que influencia. Você já chegou na defensiva, mesmo no começo da palestra, porque eu sentia os seus olhos arregalados e a parte física aqui travada. Você se movimentava com muita frequência. E aí, se emocionando ao longo, foi piorando, lógico. Estava até esperando mais porrada, sabe? Até que o pessoal foi bem moderado. Assim. Foi muito moderado, porque quando você disse a palavra persuasão, alguém do meu lado disse lavagem cerebral. Aí disse, fala! Não. Mas tinha que gritar, isso é lavagem cerebral! Para ver como é que ele ia se sair. Porque as pessoas do ambiente, por exemplo, se você está dando uma palestra no ambiente empresarial, em geral, as pessoas são educadas. Mas se você está dando essa palestra num ambiente que tem gente de yoga, elas não são educadas, elas gritam, elas insultam, elas não te deixam responder, elas acusam e quando você toma fôlego para responder, a pessoa continua com outra acusação e outra, entram em looping, repetem tudo outra vez. Você não tem como responder para o raio do desequilibrado. Então, era importante ter gritado lá, isso é lavagem cerebral! E vamos ver como é que o nosso amigo aqui se sai dessa situação. Mais alguma sugestão? Aqui atrás. Preta, quem sabe uma sugestão, desde a primeira pergunta, eu não sei se você, por estar emocionalizado, não parava para ouvir as perguntas. Por isso, você não conseguia interpretá-las. Você perguntou 2, 3 vezes, você reperguntou, né? 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, você não ouvia as perguntas e respondia outras coisas totalmente nada a ver. Então, ficou difícil das pessoas entenderem o que você estava dizendo mesmo. Não havia comunicabilidade porque você não respondia aquilo que elas estavam realmente perguntando. Então, quem sabe você parar para ouvir seja uma das primeiras coisas. Isso tem funcionado para mim, que sou um pouco ansiosa para ouvir às vezes. Então, quem sabe seja interessante uma sugestão que para mim funciona. A empatia, né? Se colocar. Trabalhar a empatia primeiro, mas o parar para ouvir é uma coisa bem interessante de se trabalhar no momento de estar à frente do público. Acho bastante interessante. Show. Quero agradecer muito. Adorei. Para mim isso aqui já matou. Foi show. Muito obrigado.